Bem, eu quero começar a coluna dessa semana dizendo algo que eu tenho insistido muito por aqui. O que eu quero dizer é que talvez seja óbvio para algumas pessoas, mas é sempre importante a gente repetir algumas questões. E o que eu quero repetir hoje é que nós vivemos em um país onde imperam relações de produção capitalistas. E o que isso significa? Significa que a sociedade é organizada de tal forma a atender prioritariamente os interesses dos donos de grandes massas de capital. E quem são esses donos do capital? São os donos das grandes fábricas, os latifundiários, os banqueiros, os grandes comerciantes e etc. E o interesse dessa gente é de acumular cada vez mais capital. E essa acumulação eles só conseguem fazer explorando a nós, trabalhadores e trabalhadoras, que por não sermos justamente donos do capital também, para a gente poder comer, vestir, morar, criar e educar nossos filhos e filhas, precisamos vender nossa força de trabalho em troca de um salário. E eles também acumulam capital transformando tudo em mercadoria, inclusive coisas que são necessárias para a gente viver, coisas fundamentais como comida, habitação, água, saúde, transporte, energia e educação. Porém, esse interesse de fazer o conjunto do país funcionar no interesse deles não pode aparecer como sendo interesse deles. Deixa eu ver se eu me explico aqui. Eles precisam transformar os interesses que são deles, que é o da acumulação de capital, né, em objetivos que sejam de todos nós, em objetivos em interesses do povo e do país. Assim é que entra todo o aparato de propaganda e de difusão de notícias, que são os meios de comunicação, que não nos informam devidamente, mas que tratam de convencer a opinião pública que os interesses dessa meia dúzia que controla a economia representam o interesse do país. Estou fazendo todo esse rodeio para mostrar como que aqui no Brasil, esses donos do grande capital fazem uma manobra que, para ocultar os seus interesses, eles propagandeiam que essa ou aquela reforma precisa ser feita para acabar com os privilégios, porque só assim o país voltaria a crescer. Ou seja, eles fazem uma gritaria danada contra supostos privilégios, mas os verdadeiros privilegiados são eles. E foi assim, enganando a população, que eles fizeram a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, aprovaram a emenda constitucional 95, que limita o crescimento dos gastos públicos em saúde e educação, entre tantas outras mudanças. Diziam que tudo isso tinha que ser feito para o Brasil voltar a crescer, gerar milhões de empregos e outras balelas do gênero. Porém, o que tudo isso produziu? Vamos lá. Depois de todas essas reformas feitas, o que nós temos é um país com milhões de desempregados e de trabalhadores em condições de emprego bem precárias. E isso não é por causa da pandemia, como diz o governo Bolsonaro. Uma pesquisa recente, feita pela Fundação Getúlio Vargas, mostra que antes mesmo da pandemia e do freio que a economia sofreu por causa do isolamento social, o Brasil já enfrentava uma recessão econômica. A pandemia só agravou um problema que já estava aí colocado. E não pensem que a crise atingiu igualmente ricos e pobres. Nós, o povo trabalhador, estamos sendo atingidos de forma muito desigual. Os ricos, os grandes donos do capital, como a gente tem dito aqui, continuam cada vez mais ricos. Só para a gente ter uma ideia, os bancos tiveram um lucro no primeiro trimestre desse ano de quase 17 bilhões de reais. É um lucro menor do que o do ano passado, mas continuam tendo lucros. Enquanto isso, entre 2014 e 2018, que foi o período em que vimos muitos dos nossos direitos, os direitos do povo trabalhador sendo suprimidos, em nome da retomada do crescimento e do combate aos privilégios, o que aconteceu foi que a renda dos 5% mais pobres da população do nosso país caiu 39%. Uma outra pesquisa, feita pela Fundação Getúlio Vargas também, no ano passado, mostra como a desigualdade social está crescendo no Brasil. E está crescendo justamente nesse período em que todas essas reformas foram feitas. A pesquisa mostra que entre 2015 e 2017, o número de brasileiros e brasileiras vivendo na pobreza subiu 33%. Já entre 2014 e 2019, os 10% mais ricos da população viram sua renda crescer em 10%. Já a metade mais pobre da população, ou seja, cerca de 100 milhões, cento e poucos milhões de pessoas,
viu sua renda cair 17%. E também a renda média individual dos trabalhadores e trabalhadoras entre 2014 e 2009 caiu quase 4%. Porém, alguns grupos foram mais afetados, como os negros, que viram sua renda cair mais de 8% no mesmo período, e os jovens entre 20 e 24 anos, que viram sua renda cair quase 18% entre 2014 e 2019. Todos esses dados servem para a gente mostrar que toda aquela conversa mole de que seria preciso suprimir direitos para a economia voltar a crescer e tudo aquilo, tinha só um objetivo: deixar os pobres, que somos nós, os trabalhadores e trabalhadoras, mais pobres, para que os ricos, que são os donos do grande capital, fiquem cada vez mais ricos, ou seja, acumulem mais capital. E no meio dessa crise da pandemia, qual tem sido a atitude do governo Bolsonaro? Sua política é simplesmente de manter essa lógica de acumulação de capital numa ponta, o que exige uma queda da renda e o aumento da pobreza entre a classe trabalhadora na outra ponta, ou seja, aumenta a superexploração dos trabalhadores. Um exemplo que pode ser dado, além do descaso com que o governo Bolsonaro vem tratando o enfrentamento à pandemia, é que esse governo, ao invés de tomar medidas para proteger o povo, garantindo o isolamento social através do auxílio emergencial e do financiamento, inclusive, das pequenas e médias empresas, faz justamente o contrário. Não garante que o auxílio emergencial vai continuar e não toma medidas eficazes para garantir que as pequenas e médias empresas obtenham financiamento para não fechar suas portas. Sabem qual é o resultado dessa política? Entre março e abril desse ano, o Brasil perdeu mais de 1 milhão de vagas de emprego. Enquanto isso, os banqueiros receberam mais de 1 trilhão de reais para emprestar aos pequenos e médios empresários, mas eles aumentaram as taxas de juros cobradas dos empréstimos em até 70%. Sem contar que agora, para dizer que é preciso superar a crise, o governo anuncia seu interesse em vender empresas estatais que restam ainda no país, como o caso dos Correios. Bem, esse é o cenário que estamos enfrentando. Num país capitalista como o Brasil, como eu disse acima, os interesses que preponderam são os dos grandes donos do capital. O que cabe a nós, trabalhadores e trabalhadoras, em primeiro lugar, é de não cairmos mais nesse conto do vigário que sempre vende a ideia de que é preciso suprimir direitos do povo para o bem do país. Suprimir direitos só é bom para os donos do capital. E saibam, quando a grande imprensa começa a falar que uma reforma precisa ser feita, pode crer que isso é bom só para quem quer acumular capital, mas é péssimo para o povo, é péssimo para a classe trabalhadora. Por fim, superar essa situação exige que a gente se organize para lutar. A maior arma que os trabalhadores e trabalhadoras possuem e que os patrões e os governos mais temem é sua consciência de classe e sua capacidade em se organizar. E para acabar, como exemplo de luta e organização, quero aqui deixar um salve muito grande a todos os trabalhadores e trabalhadoras de aplicativos de entrega de comida que amanhã, em 1º de julho, vão fazer uma paralisação nacional para garantir melhor remuneração e condições de trabalho. Só a luta e a organização podem parar a supressão dos nossos direitos, a destruição do Brasil e fazer o povo avançar rumo à construção de uma nova sociedade. Então acho que é isso, uma boa semana a todos e até a próxima.